Hum, boa. Toda organização, ela precisa se dividir em formas de gestão, né. Isso por quê? Porque uma organização, quando a gente tem uma empresa que ela atinge determinado tamanho, ela precisa, ter pensamentos diferentes em determinados níveis estratégicos. Isso por quê? Porque se eu tentar pensar na empresa como um todo, imagine que eu sou dono de uma empresa que tem 100 funcionários, né, eu presto serviço de alguma coisa, eu tenho 100 funcionários. Eu não consigo saber tudo o que esses funcionários estão fazendo, nem tudo o que está acontecendo na minha empresa, porque às vezes é muito grande. Imagine só agora se a gente aumenta um empresário que tem 50.000 funcionários, 10 operações espalhadas por países e tudo mais, então eu não consigo ter esse pensamento. Por isso que a organização estratégica da empresa ela é muito importante para que a gente consiga ter o máximo de eficiência dentro da situação empresarial. E a gente traz então a visão da organização. A maioria das organizações elas vão ter o que a gente chama de organograma. O que que é organograma? É a divisão racional dos setores da empresa, né, onde eu vou dividir quem que é o presidente, quem são os diretores, quem são os líderes, os setores financeiro, RH, marketing, logística, né, quais são as áreas ligadas a cada um desse setor. Por exemplo, dentro do marketing eu vou ter vendas, eu vou ter relacionamento com o cliente, né, eu vou ter a questão de divulgação e propaganda, dentro do financeiro eu tenho contas a pagar, contas a receber, parte de logística eu tenho entregas, eu tenho recebimentos, então eu tenho várias, funções ligadas aos setores, né, ligada à divisão, e isso é muito importante que eu entenda. E aí eu tenho um nível que a gente chama de níveis estratégicos da organização. O primeiro nível estratégico, né, é o nível estratégico que está lá em cima do topo. Pense numa pirâmide, tá? Então eu tenho aqui uma pirâmide, e essa pirâmide a gente divide ela em 3, então eu tenho o nível estratégico. O que que é o nível estratégico de uma organização? O nível estratégico de uma organização é o nível aonde o pensamento da organização, ele é voltado em criar estratégias para o crescimento da organização. Eu não penso no que como fazer as coisas e nem o que fazer para acontecer, eu penso aonde eu quero chegar. Por exemplo, tanto no nível estratégico, eu vou definir, ordens de crescimento, frentes de crescimento, ações que a gente deve se realizar para crescer, que eu queira crescer. Por exemplo, eu defino dentro do meu planejamento estratégico, lá no nível estratégico, que eu quero, expandir para o Japão as minhas operações da minha empresa, eu quero expandir para o Japão. Eu não me importo como nem o que será feito. Eu quero que seja daqui 2 anos eu quero estar operando no Japão. O nível estratégico ele funciona dessa forma, eles são é a diretoria da empresa, o presidente, os diretores, são a galera que pensa estrategicamente qual que é o melhor caminho para a empresa seguir, analisando números, analisando mercados, analisando dados, eles entendem se faz sentido a empresa crescer ou se nesse momento faz sentido a empresa pisar um pé no freio e esperar um pouco, né, novas oportunidades de mercado. E a gente desce depois do nível estratégico para o nível tático. Dentro do nível tático, aí sim vai ser definido o que será feito, né, dentro de cada uma das estratégias criadas. Como, por exemplo, eu vou dizer, eu quero daqui 2 anos estar com a operação no Japão, então o nível tático ele vai pensar no que será feito. Olha, a gente vai dizer para onde a gente vai, beleza, o que será feito? Como que a gente vai chegar lá? Ok, como é definido no nível tático, né? Eu preciso, por exemplo, pesquisar e identificar quais são os documentos necessários, questão burocrática, contábil, financeira, jurídico, para a gente abrir uma filial no Japão. Eu preciso também identificar a questão de pessoal, força de trabalho, questões legalistas e trabalhistas no Japão também, para que eu consiga operar lá e além de tudo ver a questão de custos também. Então eu defino o que e como aqui no nível tático. Dentro do nível tático, a gente vai ter, por exemplo, líderes de setores, diretores, pessoas que não estão ligadas ao nível estratégico, elas estão ligadas ao nível tático. Elas são aquelas pessoas que elas não vão estar botando a mão na massa, mas elas vão estar direcionando o trabalho para que ele aconteça da melhor forma possível. São pessoas muito importantes dentro da força de trabalho, porque afinal de contas eles estão ali para mostrar o melhor caminho e para traçar realmente o caminho que a empresa precisa para atingir os objetivos a ela ligado. E depois a gente tem o nível operacional, que são de fato as pessoas que irão realizar as tarefas, de fato as pessoas que vão fazer ou todo aquele traçamento, aqueles objetivos e aquelas metas, as atividades definidas, tanto pela questão da nível estratégico quanto a questão do nível tático, acontecer de fato. Quando a gente fala do nível tático operacional
e estratégico é a divisão da empresa. Toda empresa ela vai ser dividida dessa forma, só que eu tenho que pensar que nem sempre eu vou ter uma pessoa em cada uma. Às vezes uma pessoa vai estar dentro dos 3, depende do tamanho da minha empresa. Então eu posso ter uma pessoa, por exemplo, se eu sou uma empresa pequena e eu tenho lá 5 pessoas e eu sou o dono, talvez eu vou estar no nível estratégico, no nível tático, no nível operacional também, porque é uma empresa pequena. Mas eu tenho que estar pensando e eu tenho que estar tendo esse sentido de quem são as pessoas que são tá lá para fazer e quem estão lá para pensar em que e como fazer. Porque mesmo que a minha empresa seja pequena, eu preciso já ter esse discernimento, essa divisão desde o início, para que eu consiga ter um norte muito melhor, eu consiga ter uma visibilidade e também uma projeção muito melhor de crescimento e direcionamento da minha organização. A divisão em níveis dentro da organização, seja no organograma ou seja também nos níveis estratégicos, é uma divisão muito importante porque ela coloca cada pessoa no seu devido lugar dentro do pensamento da organização. Eu preciso de pessoas que sejam operacionais, eu preciso de pessoas que sejam táticas, eu preciso de pessoas que sejam estratégicas. Mas eu não posso ter só pessoas estratégicas, eu não posso ter só pessoas táticas, eu não posso ter só pessoas operacionais. Porque imagine só também na sua empresa, se você contrata um gerente geral, tu vai botar ele para fazer e dificilmente esse gerente geral vai aceitar fazer as atividades do nível operacional. Ele quer ser um cara mais tático, ele quer ser um cara mais estratégico. Por isso que é importante eu fazer essa divisão, entender dentro do meu organograma quais são os setores e funções em cada um dos níveis estratégicos. Quais são os setores e funções que estão dentro do nível estratégico, quais são os setores e funções dentro do nível tático e, respectivamente, quais são os setores e funções dentro do nível operacional. Dessa forma, eu consigo ter o máximo de aproveitamento dentro da minha organização, todo mundo fica sussa, todo mundo trabalha por igual e assim a minha organização só cresce. Beleza? Espero ter entendido, espero que tenha gostado dessa aula dos níveis de organização. Eu te vejo na próxima aula. Fique comigo e, como sempre, por enquanto, vamos que vamos.